Então, gente, vamos fazer um exercício aí em relação à concentração em massa, tá? Para a gente ver como que pode aparecer isso, por exemplo, em problemas, ok? Sempre, gente, coloquei o exercício, tente fazer, tá? Volte o vídeo, olhe antes, veja como que eu expliquei a matéria, tá? Ou o ponto, e tenta fazer sozinho. Porque aí você vai conseguir achar onde você está errando, tá bom? Então vamos lá. Qual será a concentração em massa de cloreto de sódio em um soro fisiológico que possui 9 gramas desse sal? Que sal? Cloreto de sódio, certo? Dissolvido em 100 ml de água. Qual será a concentração em massa? Então vamos lá. A gente converte esse 100 ml para litro. Por que eu converti? Porque para que converter, professor? Eu estou colocando de acordo com o padrão que estava lá, gramas por litro, tá? Podia ser gramas por ml? Podia, mas normalmente aparece gramas por litro, tá bom? Então, converto, 100 ml equivale ao quê? 0,1 litro. Outra coisa, gente, conversão, estudem isso, tá? Quando a gente trabalha com diluição e no estudo das soluções, a gente faz essa conversão o tempo todo. Então, se você tem dúvida de como converter litro para ml, quilogramas para gramas, essas coisas, estudem isso, tá? Veja um vídeo aula de matemática ou procure um material para estudar essas conversões. Você não pode ter dúvida nisso, ok? Então, volume de água de ml para litro equivale ao quê? A 0,1 litros, tá bom? E aí a gente aplica a fórmula. O que está a equaçãozinha lá para concentração massa-volume? É a massa do soluto, no caso o soluto aí é o cloreto de sódio, é aquela substância que eu coloco no solvente, que é a água, formando a solução. Então, é 9 gramas de cloreto de sódio a cada 0,1 litros de água. Isso vai me dar uma concentração de quê? 90 gramas de cloreto de sódio por litro de solução, tá bom? Então, super tranquilo, ok? Então, concentração em quantidade de matéria também aparece demais, tá? Quando se calcula concentração, ou é em massa ou é em quantidade de matéria. Lembrando, tá, de aulas anteriores, se você vê esse nome quantidade de matéria, você já sublinha e coloque lá o quê? Número de mols, ok? Então, o que é a concentração em quantidade de matéria? É a concentração de uma solução, é esse C com um Nzinho e V. Concentração em massa é o C com um M e um Vzinho, tá? Aqui é um N para a gente lembrar de número de mols, tá? Expressa o que? A relação entre a quantidade de matéria, ou seja, número de mols e o volume da solução, ok? E aí vamos fazer um exemplozinho. De novo, para o vídeo, tenta fazer sozinho, ok? Qual é a concentração da solução preparada pela dissolução de 1 mol de HCl em meio litro d'água? 1 mol em meio litro d'água. Então, quem é o soluto? HCl, certo? Ele que vai ser colocado, adicionado à água. Qual vai ser a concentração aí em quantidade de matéria? Você pega a quantidade de mols, certo? Número de mols, pelo volume da solução. No caso aí, o que a gente tem? 1 mol de HCl por meio litro, ou seja, 0,5 litros de solução. A gente fazendo esse cálculo vai descobrir o que? Concentração em quantidade de matéria dessa solução é o que? 2 mols de HCl por litro de solução. Também bem tranquilão, ok? Vamos fazer mais um para a gente praticar isso aí. Só mais um, tá bom? Então, o exemplo. Qual será a concentração em quantidade de matérias, já sublim, número de mols, da solução preparada dissolvendo 20 gramas de hidróxido de sódio em 2 litros de água? Ó, professor, quantidade de matéria é número de mols. O dado que ele deu foi em 20 gramas. Olha, já aprendemos lá nos cálculos químicos que o quê? Como que a gente converte massa em número de mols? Certo? Vamos usar o quê? Massa molar. Se tivéssemos número de mols e pedisse concentração em massa, o que a gente teria que fazer? Usar também a massa molar. Ela que me dá a relação entre massa e número de mols. Se eu quero converter um no outro, eu sempre vou ter que usar o quê? A massa molar. Por isso que aqui, um dos dados fornecidos pelo enunciado é o quê?
a massa molar do sódio, do oxigênio e do hidrogênio. Por que isso? Hidróxido de hidrogênio é o quê? NaOH, certo? Então vamos lá. A massa molar do NaOH é a soma das massas molares, tá? De cada elemento químico aí que constitui a substância. Então somamos tudo, descobrimos o quê? Massa molar do NaOH 40 gramas por mol, certo? Olha, se 40 gramas equivale a 1 mol, certo? 20 gramas, que é a quantidade que foi adicionada à água, vai ser quantos mols? Meio mol, tá? Como que a gente descobre a concentração em quantidade de matéria? Olha, número de mol do soluto pelo volume da solução. Qual é o volume da solução? 2 litros. Então basta a gente fazer isso, tá? 0,5 mols de NaOH dividido por 2 litros. Então a concentração em quantidade de matéria dessa solução que foi preparada é o quê? 0,25 mols de hidróxido de sódio por litro de água. Ok? A gente pode fazer isso de outra forma também, aparece muito nos livros. Ao invés de utilizar a regra de 3, utiliza-se a própria equação da massa molar, tá? Esse Mzão aqui é massa molar, quantidade de massa da substância por mol dessa substância, tá? O que é isso? O que aconteceu aqui? Olha, é a massa pelo número de mols, tá? Essa equação aqui fez o quê? Só fez trocar, tá? Essas informações. Esse M aqui, essa massa molar, ela estaria aqui e o N estaria aqui embaixo, que daria a equação da massa molar. Então o que você fez? Tirou o N de baixo e trouxe para cá. Então a gente obtém o número de mols como? Dividindo a massa do NaOH pela massa molar. Então a gente vai obter os mesmos 0,5 mols. Eu, particularmente, prefiro trabalhar com regra de 3. Por quê? Vocês têm muitas fórmulas, muitas equações para decorarem, tá, gente? Então, assim, regra de 3 nesses cálculos de química, tá? Esses cálculos químicos envolvendo solução e outras coisas, ela resolve. Basta o que? Você organizar os seus cálculos, tá? Por isso que eu bato muito na tecla da questão da organização, ok? Mas chegar também nessa equação é muito fácil, basta você lembrar da massa molar. O que é massa molar? É uma certa quantidade de massa por número de mols, ok? Então por hoje é só. Obrigado, pessoal.